Oi, pessoal. Eu acho tão legal isso que deu uma atrasada aqui e daí tem um monte de gente mandando aqui assim. é, Dani, cadê você? Tô achando um filtrinho bonito, tá? Vou dar uma disfarçada aqui na pessoa. Mas não tô achando nada de interessante, não. Deixa esse mesmo. Tranquilo. E aí, vou esperar um pouquinho mais. Todo mundo entrar, as pessoas. Eu convidei bastante mulheres casadas hoje. Que. Oi, Dê. Que bom que você veio, porque você é a minha melhor ajudante. Eu chamei as mulheres casadas hoje, né? Para estar falando um pouquinho sobre felicidade, sobre casamento, sobre a manutenção do casamento, mesmo depois de bastante tempo de casado. Se é possível a gente ser feliz, né? Ou não. Mesmo depois de tanto tempo, manter aquela felicidade de início, né? Vou esperar mais um minutinho aqui, as pessoas entrarem. Vou convidar aqui algumas pessoas para lembrar que já começou. E aí você também vai apertando aí no aviãozinho, convidando, compartilhando. Enquanto isso eu vou me organizando aqui. Não sei o que houve com o meu computador aqui em cima, que eu fiquei sem internet. Mas aqui no celular tá tudo tranquilo. E passando para agradecer as pessoas que têm acompanhado, que têm visto os vídeos, que têm entrado no stories do Instagram, que têm convidado, né? Vamos dar um oizinho aqui. Vamos lá. Eu já estava atrasada, então já vou começar para a gente não perder tanto tempo, que tem bastante coisa para falar. E eu vou deixar esse vídeo salvo e aí eu posto ele no IGTV, tá bom? Vamos começar? Olha só. Eu peguei aqui para a gente dar para introduzir o assunto, né? O nosso tema é possível casados e felizes. É, é possível ser feliz mesmo depois de tanto tempo? Será que é possível? Então, olha só. Parece que eu não estou gostando muito desse filtro, gente. Acho que esse tá melhorzinho. Eu peguei um versículo aqui, que ele está escrito assim. Lá em Colossenses 3, 12 até o 14. Ele diz assim, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Dê, tá dando para me ouvir bem? Oi, Tati. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir? Oi. Oi, Tati. Oi, Dê. Não sei se vocês estão me ouvindo, se o vídeo tá tranquilo. Oi, tá me ouvindo, Tati? Tá tranquilo o som? A imagem? Dá um ok aí pra mim. Joia. Então, olha só. Nosso tema sobre casamento é um tema... Primeiro que eu quero dizer para vocês, eu já tava me adiantando, já falando o primeiro versículo de introdução. Eu quero dizer por que eu escolhi esse tema. Nessa época agora, que a gente está na época de reclusão social, bastante mulheres têm me procurado para pedir mesmo um socorro, uma ajuda nos seus casamentos, né? Por que isso? O que tem acontecido muito é que enquanto as mulheres e os maridos é, se encontram, né, de manhã na hora do almoço e depois no jantar, porque trabalham e vivem junto, moram junto, mas não passam o dia junto. Então as pessoas já... Oi, Selma, tudo bem? As pessoas já
começaram a sentir, elas eram acostumadas, né? Já eram adaptadas, mas agora elas começaram a sentir um pouco de dificuldade quando você está dentro de casa o dia todo com o seu marido. Tem marido que está trabalhando home office, tem esposa que também está home office, tem gente que está trabalhando só meio período. Ai, gente, obrigada. Vai dando coraçãozinho aí, que daí o Instagram vai chamando mais gente. Então, o que acontece é que as pessoas estão perdendo esse feeling de relacionamento. A esposa e o marido, eles sabem ficar junto em períodos. Agora, passar o dia junto, trabalhar junto e ter essa convivência tem causado uma certa estranheza dentro de casa. Então, as mulheres têm me ligado, falam: Dani, meu casamento não tá legal, tô precisando de ajuda. E daí fazem lá uma sessão, me chamam mesmo, né, para estar conversando. Eu preciso dar uma repensada para me ajuda a refletir. Então esse foi um dos motivos que eu escolhi esse tema para hoje. Outro é por conta do meu casamento mesmo, né? Eu não tô com essa dificuldade de relacionamento, tá tudo igual, mas existem várias experiências, várias coisas que a gente tem passado que sim, acabam tendo que trabalhar em mim a ocasião do relacionamento, trabalhando no Jefferson também. Então tem sido uma troca, né, com filhos, e mudou tudo, nossa rotina mudou, né? Então assim, um dos motivos que eu escolhi foi esse. Tá todo mundo meio que estranhando os relacionamentos em casa. Ai, minha cunhada, oi, né? Ah, que legal, né? Quem é? Jace Rodrigues, a Selma, a Tati, oi pessoal, Estúdio Pulse, que legal. Muito obrigada, vai dando coraçãozinho aí, chamando mais gente, tá bom? Então, o nosso tema, casados e felizes, é possível mesmo depois de tanto tempo? Eu vou dizer porque eu tô dizendo tanto tempo. Oi, Fer. Tanto tempo assim, né? Relativamente. Eu estou há 30 anos, né, com o Jefferson. São 23 anos de casados, contando o namoro dá 30. É bastante tempo. E aí eu falo assim, no começo do casamento, primeiro ano, quando você casou, é tudo de uma maneira, né? A vida a dois é de um jeito. Tudo é novo, né? As coisas da casa é nova. A gente não sabe muito bem como é que vai lidar com tudo aquilo, e as coisas são favoráveis. Vai passando o tempo, as coisas vão... Eu falo que o bolo meio que desanda. Vem filho, aumenta as contas, as despesas, começa algum conflito aqui, conflito ali na parte econômica, horários, e aí a gente vai ajustando. E até essa parte de ajustar é gostosa, né? No início é sempre legal. E tem lá alguns problemas, né, que a gente não sabe como pisar ali naquele chão ainda, mas eu falo que quem fez uma aliança verdadeira, que tem um alicerce, tem uma base, controla isso bem, mesmo que é o início. Mas lá pelo 7º ano, você já está lá com 2 filhos, 3 filhos, já tem escola para pagar, já aumentou a despesa, a casa aumentou de tamanho, você tem que trabalhar mais e aí você fica um pouco mais ausente, ou o seu esposo trabalha mais, fica ausente, então os problemas começam a aparecer muito maiores, né? Falo que o bolo desanda mesmo. E é nessa hora que a gente começa a ter que olhar para esse alicerce e trabalhar esse alicerce, né? Para quê? Para que dure. Porque hoje, gente, se você fizer uma pesquisa aí no Google agora, aqui a Tati tá falando, a gente ainda arruma alguns animalzinhos, porque a Tati que eu sei lá, ela tem uns 4 cachorros. Arruma animalzinho de estimação, e daí né, a casa cresce, tudo cresce, né? Eu lembro do pastor Cláudio Duarte que ele diz assim, no começo a gente chama de gatinha, né? E... ai, meu bijuzinho, os animais são pequenininhos, ai, leãozinho. Depois tudo cresce, sua burra, sua anta, né? Ai, que horror, né? Mas tirando as brincadeiras de lado,
Nós temos dificuldade de nos relacionarmos, sim, porque nós somos seres individualistas, egocêntricos. Nós temos a nossa própria vida, a gente quer o nosso próprio espaço. E eu digo que isso é uma das coisas principais do casamento. A gente não pode deixar de ser indivíduo, embora casados. E respeitar este espaço e essa individualidade é necessário, né? Então eu trouxe para vocês aqui um dizer ali em Colossenses 3, de 12 a 14, que diz assim, ó: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gente, eu acho muito profundo isso. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, revistam-se de profunda. Oi, Angelinda. Revistam-se, Everton, tudo bem aí? Revistam-se de profunda. Essa palavra profunda, quero chamar a sua atenção. E, gente, lembrando que é coach. Pega papel e caneta que vai ter pergunta. Anota aí as coisas que você vai responder para você mesmo aí, para se melhorar. Porque eu tenho certeza que se você entrou aí nessa live ou se você está chamando alguém, é porque você tem vamos dizer assim, valor. O seu casamento tem valor para você, né? Isso que é importante. Então, chama aí as amigas, vamos participar e colocar a casa em ordem, a casa em dia. E eu vou estar disponibilizando também, gente, aí no meu, aí na minha bio tem o número do WhatsApp. E eu vou estar disponibilizando a roda do amor para você estar se olhando depois, se autoanalisando. Para quem quiser, é só chamar ali no WhatsApp que eu envio gratuitamente para você, tá bom? Então eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, profunda. Profunda, gente, quer dizer aquilo que está dentro. A gente expõe o que está dentro sempre, né? Oi, Pati. Pati sempre aqui com a gente, adoro. Uma coisa que está muito dentro. E aí essa palavra vem dizer para a gente se revestir, revestir de vestimenta mesmo. Revestir, vestir isso. Por quê? E aí fala assim, revestir-se de compaixão, revestir-se de bondade, de humildade, revestir-se de mansidão, de paciência e de amor. É uma vestimenta. Se essa palavra está dizendo que a gente precisa se revestir, é porque não é uma coisa natural, uma coisa que a gente precisa pôr na gente, né? E tem que ser profundo, você tem que colocar lá dentro mesmo, para que aquilo saia exteriormente, né? Então eu estava pensando, quando eu estava escrevendo aqui, que é quando a gente fala vestir-se, né? Revestir-se de bondade, que é a nossa primeira atitude. A primeira atitude que eu quero destacar, para que dê certo, para que seja feliz, primeira atitude que a gente tem que ter no casamento da gente é a bondade. É disso que eu quero falar. Eu vou falar sobre 3 atitudes. A primeira é a bondade. Então aqui, imagina que você, eu estava pensando quando eu estava escrevendo que a máscara agora virou um acessório que a gente precisa, né? Não tem como sair sem. Alguém já esqueceu? Fala aí pra mim. Alguém já saiu pra rua e chegou no meio e falou, ih, esqueci a máscara. Porque a gente não está acostumado, né? E aí, o hábito, sempre pegando essa máscara, sempre pegando, vai virar um hábito, daqui a pouco ela virou uma coisa fixa, a gente não vai mais esquecer, igual a gente fez com o celular. Oi, Dani, que bom, que bom. E aí, olha lá, o Evandro está escrevendo, já esqueci. Ô, gente, pode escrever aí, eu tô vendo. E aí, a gente vai se acostumando, vai se adaptando. E quando eu quero dizer para você sobre a bondade dentro do relacionamento, para a gente se revestir da bondade, é exatamente a mesma coisa da máscara. Às vezes a gente esquece. Porque
O dia a dia, a correria, eu vou dizer principalmente, gente, a pressa. A pressa tira a nossa bondade. Tá cada um olhando para si mesmo, tá cada um olhando para os próprios afazeres, né? E a gente esquece dentro do casamento de ser bondoso. Coloquei aqui, ó, vestir-se de bondade é vestir-se de mansidão. Então aqui, o que eu tô tentando compartilhar para vocês, fiz um monte de anotação. O que eu tô tentando compartilhar com vocês aqui, caiu, Patrícia, aí? Vai me falando, gente. A minha internet tá boa, o som tá bom, vai dando feedback aí, senão eu não sei, tá bom? O que eu tô falando aqui é que o nosso casamento, ele reflete exatamente as atitudes que a gente tem. Ele reflete exatamente o comportamento que a gente tem. E assim, mas a gente tem mania de culpar o outro. Mas o meu marido, mas a minha esposa, né? A gente joga, ele faz isso, ou ela faz aquilo, e culpa o outro. Não. Eu brinco, né, com as minhas amigas, cada um tem um marido que merece. Né? Olha aí, se ele tá dessa maneira que você não está feliz, tem algo de autorresponsabilidade que você precisa rever aí. Que bom, Dê, que tá tudo certo. Obrigada. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre bondade. Eu quero que você vá pensando o quanto no seu casamento você tem expressado a bondade. O que é essa bondade? A bondade é quando eu consigo ter a sensibilidade de perceber o que o meu esposo precisa. Tá difícil? Acham que isso é difícil? A sensibilidade de perceber o que a minha esposa precisa. Casamento feliz, gente, não é dar risada todos os dias. Porque todo mundo, até eu tinha colocado, eu recebi da minha amiga ontem no WhatsApp uma frase que dizia assim, ó, todas as pessoas que você encontrar estão lutando uma guerra que você não sabe nada a respeito. Então, seja gentil sempre. Então, muitas vezes a gente não tem essa percepção dentro do casamento, no relacionamento, da dificuldade que o outro está tendo na vida, com ele mesmo, com os parentes, com o trabalho, com a vida financeira, com o fato dele querer expressar algo e não estar conseguindo dentro de casa com a gente mesmo ou com os filhos. As preocupações que um homem tem, as preocupações que uma mulher tem. E o que eu quero destacar muito aqui hoje é o papel que cada um tem que desempenhar nessa relação a dois. O papel de mulher, o papel de homem. Qual é o seu papel? Você tem que saber, ter claro isso para você conseguir cumprir. Porque senão a gente fica numa vida de espera. Eu espero que ele faça algo por mim, eu espero que ele me entenda, eu espero que... A gente acha que os homens têm uma bolinha de cristal e estão entendendo tudo que a gente está pensando, sentindo e querendo. Então o diálogo é fundamental. A gente precisa trabalhar isso na gente. Então quando eu digo bondade aqui, eu estou dizendo, você encoraja o seu esposo ou a sua esposa? Você está pronta para ajudar? Para oferecer ajuda? Porque sabe quando a gente chega lá, é que eu estou falando já de casamento aí de mais de 10, 12, 13, 15, que nem eu, 30 anos. Né? Eu estou falando desse casamento. Porque a gente sabe tanto da vida do outro, que se ele faz assim, eu já sei o que ele está pensando. Se ele atrasa, eu já sei porque ele atrasou. Você entendeu? A gente tem uma intimidade tão grande que a gente já conhece e acha que sabe tudo. Mas não tem essa percepção de ajudar. O que eu posso... Essa é a pergunta que eu quero que você escreva aí para você, para praticar essa semana. O que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer por você essa semana? Como você pratica essa bondade? É você que sabe aí dentro do seu relacionamento, tendo essa sensibilidade de perceber o que o seu esposo precisa. Né? Eu coloquei aqui, ó, o que é bondade? Bondade é auxiliar, bondade é ser altruísta, bondade é ser benéfico, fazer o bem e não o mal.
Bondade é ter boa vontade. Eu quero fazer, eu desejo fazer o melhor por ele. Só que o casamento desgastado, ele já não tem mais essa vontade. Essa boa vontade, eu falo que ela desaparece, né? Ser bom é ser amável. Eu não estou falando de generosidade, não estou falando nada disso. Estou falando de casamento, estou falando de vida a dois. E ser bom para quem está do seu lado todos os dias, mesmo sabendo que você não vai ter um elogio, que ele às vezes não vai perceber que você fez uma coisa por ele diferente. Ele não vai nem notar às vezes. Não vai ter uma, vamos dizer, não vai ter uma atitude de retorno. Você é bom porque você faz, porque você tem uma aliança. Porque você quer manter essa aliança. E não é quando você foge de problema, foge, porque a gente tem, eu não sei vocês aí, aqui, às vezes a gente fica bravo, a gente evita de conversar para não dar uma discussão, quando alguém está com algum problema, com alguma coisa. E esse evitar é fugir, não é bom. Então são coisas que eu tô falando para vocês, mas que a gente também trabalha aqui. Porque, gente, se você achar um casamento perfeito, você me conta, porque realmente todo mundo é tarefa diária, né? Todos os dias a gente precisa de ajuda, todos os dias a gente precisa de investimento em nós, no relacionamento, estar com outras pessoas, observar outros casamentos, né? Para que a gente possa ter esse alicerce que eu tô falando, ser um pouco mais firme. Então, embora não esteja na casa tudo maravilhoso, a gente consegue olhar e ser sensível ao que o outro precisa. Isso é a bondade. Essa é a primeira atitude para conseguir sim ser feliz no relacionamento, né? Desenvolver na gente essa sensibilidade. Você já perguntou, você consegue perceber quando o seu esposo ou a sua esposa está magoada, quando ela está preocupada? E não é só aquela percepção de, ai, tá nervosa, ai, tá, mas você não quer nem saber por quê, cada um com seus problemas, né? Viver esse egoísmo. Ah, ele sempre foi assim mesmo, ele se fecha, depois daqui a pouco ele muda. Não, gente, a gente precisa da bondade. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer por você para amenizar essa situação que você está vivendo, ou que nós estamos vivendo, né? Eu gosto muito de mandar. A gente manda o WhatsApp de compra pão, passa no mercado, faz nananã, aquela coisa, né? De dia a dia. Não, gente, mandar o WhatsApp para dizer: oi, você tá bem? Precisa de mim? Precisa de alguma ajuda? Como você está se sentindo hoje? A gente faz isso com tanta gente nesse WhatsApp, por que não fazer com a pessoa que convive com a gente todos os dias, né? Então, assim, a palavra-chave é a sensibilidade. Vamos desenvolver essa sensibilidade. E daí, eu quero fazer a pergunta que você vai se dar uma nota aí de 1 a 5. 1 para dizer assim, ó, não tô nada bem nesse quesito. E 5 para dizer, não, eu me dou uma nota maravilhosa agora porque eu faço isso. Eu sou bondosa dentro do meu casamento. Eu sou bondoso. Eu aplico isso como atitude no dia a dia. Eu ajudo, eu participo, eu me faço presente, eu pergunto, eu sou acessível, eu coloco meu tempo nisso. Mesmo se eu estou atarefada, eu consigo parar um pouquinho para dar a atenção necessária para minha esposa, para o meu marido. Você é assim? Oi, Jean Carlos, tudo bem? Cantinho das unhas, a outra parte. Que legal, que legal. Obrigada, gente. Então, olha só, se vocês quiserem fazendo pergunta aí, pode perguntar, tá? Então, se dê uma nota para o quanto, né? Quanto você tem tido sensibilidade no teu casamento e expressado essa bondade. 1, não expressa. Cada um por si, cada um com a sua vida, cada um com o seu problema. A partir dos 5, 4, 5, não, Dani, eu tenho trabalhado isso, tem sido legal aqui em casa. Se deu uma nota aí, quer marcar? Marca aí, gente, pode marcar. Que nota você se dá para a tua expressão de bondade dentro do seu casamento? Isso é autoavaliação, isso é bom pra gente olhar e pensar, falar, olha, isso é uma coisa tão simples, né, gente? Isso, 4, muito bem, ótimo, 4 é uma nota boa, entendeu? Falta um pouquinho, mas eu tenho feito o que é possível fazer, ótimo.
Mas não tem problema nenhum se você não faz, tá? Se você não. Porque existem dentro da gente algumas coisas que vão minando isso. Crítica demais, é, a rejeição, eu faço, não me nota, não me percebe. Então, sou boa pra caramba, a Dani escreveu aí, ótimo. Ótimo, Fer. Então, assim, às vezes o dia a dia, o desgaste, que é isso que eu tenho dito pra vocês, que bastante, só um pouquinho, que bastante mulher tem me ligado para dizer que tem essa dificuldade de conviver porque está desgastado, porque é muita crítica, a gente não sabe mais ficar o tempo todo junto, a gente não tem mais os mesmos interesses. Então fica mais difícil de ser bondoso nessa hora, né? Cada um tá lá com a sua pressa, focando no seu próprio interesse, e aí a gente se vê, a gente não consegue ver a necessidade da pessoa. Pode acontecer isso, né? E não tem problema. Eu tô aqui justamente para te dizer, olha, dá para mudar, né? A nossa atitude. Por isso que eu disse para vocês que eu vou falar de 3 atitudes. Eu vou correr um pouquinho porque eu ainda tenho aí uma meia hora para não cair aqui no Instagram. A segunda atitude que eu quero lançar, agora que você já se deu essa nota aí, não sei se você está feliz com a sua nota, se você não está feliz, começa a praticar, começa a exercer em você, vestir essa sensibilidade de ser bondoso com o outro, embora as coisas não estão maravilhosas, você conseguir fazer sem interesse, fazer pelo outro e cumprir a tua aliança, que desde o princípio, porque afinal de contas, quem escolheu estar casado? Ah, mas eu escuto tanto isso, mas eu não sabia. Eu não sabia que ele ia me tratar assim. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu não sabia. Gente, essa de não sabia é complicado. Porque na verdade a gente sabe com quem a gente está casando e a gente acha que a gente vai mudar a pessoa depois que a gente casa. E eu vou falar uma coisa assim que vai doer. Ninguém muda ninguém. A vida muda a gente, porque a gente quer mudar. Cada um muda a si mesmo, se encontra em si a necessidade de mudança. Caso contrário, eu mudei porque a minha esposa, eu mudei porque o meu marido, não, só se eu mudei para pior. Eu mudei porque eu sentia a necessidade de amar ela melhor. Eu mudei porque eu sentia a necessidade de ser uma pessoa melhor. Então a gente muda porque a gente decide essa mudança. Agora mudar, porque querer mudar o outro ou falar que ele vai mudar, pode acontecer, lógico, não vamos aqui generalizar, né? Mas é difícil, é uma coisa mais difícil. A segunda atitude que eu quero compartilhar aqui com vocês, é a atitude de... Deixa eu pegar aqui. A expressão do amor. Eu coloquei aqui uma frase assim, ó. O amor, ele não mora nas palavras. O amor mora nas atitudes. Então não é o dizer eu te amo. É uma coisa concreta. Porque muitas vezes a gente está tendo um relacionamento dentro de casa e não se sente amada, não se sente cuidada, não se sente respeitada. Lembrando que as nossas necessidades vitais, emocionais, ser amado, ser ouvido e pertencer. O seu esposo tem que saber que você pertence a ele. E você tem que saber que ele pertence a você. Isso são atitudes concretas. Verdade, ninguém muda, é apenas uma máscara. Uma hora esquece. É que na verdade não é uma máscara. A gente tem a ilusão que vai casar e que as coisas vão mudar, porque os defeitos que ele tinha não vai ter. Mentira. Vai continuar o defeito. Né? O que a gente pode fazer é tentar, através de um bom relacionamento, a gente devagarinho ir cedendo. Eu deixo de fazer algumas coisas para honrar a minha aliança. Eu cedo em alguns aspectos de coisas que eu gosto para honrar a minha aliança. Daí tem a mudança sim. Pode fazendo pergunta, tá? Pode ir falando aí, vamos compartilhando comigo. Então a segunda atitude é a expressão do amor. Eu preciso aprender a expressar o amor. O que acontece muito com essa parte de expressão é que a gente fala muito do amor. Fala, mas
na hora mesmo de demonstrar, é só pisar no calo que parece que o amor desaparece. Falo que, na verdade, o que acontece é que o dia a dia, as dores que o casamento muitas vezes causa, vão escondendo. É como se fossem jogando terra, coisas em cima. Os anos vão passando e as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão aparecendo. Então pensa em cada dificuldade como se fosse jogando lá uma poeira, uma sujeira em cima desse amor e parece que ele sumiu. Então nós temos que ter essa consciência, que eu acho isso extremamente importante, de que esse amor que eu estou falando é o alicerce, é a base. As coisas que acontecem são só as coisas que acontecem, elas não podem interferir nesta base. Porque eu estava dizendo agora há pouco, não sei se eu terminei a frase, que eu tenho essa mania, começa tanto rápido meu cérebro. Pensa, que eu olhei no Google e a estimativa de separação é muito alta. As pessoas casam já pensando em separar. Casam, ficam 1, 2 anos, não deu certo. E ele não me compreendia. Essa semana mesmo eu vi um casal que fez 1 ano que casou, uma festa maravilhosa, tudo lindo. E tirou minha privacidade e fica querendo mandar em mim, eu não quis mais, separou. Então, assim, sofre todo mundo. Sofre a família inteira, né? Quando os papéis não são bem desempenhados. O que eu tenho que fazer e o que eu me comprometi em fazer nesse casamento, eu preciso fazer. Se eu parar de fazer, ela também para, ou ele também para, e vai ficando aquele ciclo de ninguém expressa mais. Eu não terminei mesmo a frase, né? Verdade. Ninguém expressa mais esse amor e aí a gente não tem a expressão do amor no casamento. Então, quando diz assim, o elo perfeito é o amor, é uma coisa concreta, é uma coisa, lembra que eu falei? É uma vestimenta, eu me visto disso, eu passo a ser isso, eu passo a falar de uma maneira mais dócil, de uma maneira mais branda. Eu penso para falar. A gente tem mania de tanto conviver, falar com a pessoa de qualquer maneira, né? A gente fala como se fosse... a gente fala com as pessoas de fora com bondade, com uma voz mansa, com mansidão, tem paciência, mas com as de dentro, com o nosso esposo, com a nossa esposa, a gente não tem mais paciência. Porque a gente está tão adaptado a ficar junto o tempo inteiro que a gente vai esquecendo de expressar esse amor, né? E eu falo assim, esses dias, eu vou contar uma intimidade aqui, eu queria dormir um pouquinho até mais tarde e pedir para o Jefferson tirar o carro da garagem para mim. Só que eu já tinha dormido mal, eu não estava de manhãzinha, a hora que ele acordou para trabalhar, eu não estava muito legal, já estava mal-humorada. E aí ele levanta, me dá um beijo, eu oro pela vida dele, ele ora pela minha vida, mas aquela, né, rispidez que a gente não pensa, não se reveste, né, desse amor, eu disse assim, tira o carro lá, porque daí a moça vai lavar a garagem. E daí eu já vi a cara dele, tipo, nossa, que grossa. Mas virei pro lado e dormi. E aí, depois eu fiquei pensando do jeito que eu falei. Eu não precisava ter dito dessa maneira. Eu não tenho que dar ordem. Você entende o tom de voz, como muda tudo? Na outra semana, que eu fiz a mesma coisa, abusada, eu disse assim, aí eu disse pra ele de manhã, orei, dei um beijo, falei, amor, você pode tirar, por favor, o carro pra mim da garagem que a Fran vai lavar? E aí ele falou, posso. E tirou os carros, não falou mais. Eu vi que ele não se importou nem um pouco de fazer isso. A bondade, né? De serviço, de servir. Não tem problema, mas o jeito de falar muda tudo. Muda tudo. Essa mansidão na voz é a expressão do amor. O jeito de pedir as coisas. A gente não pode mandar, a gente tem que solicitar. A mulher mansa, a mulher dócil, ela solicita, tá? Ela pede as coisas no relacionamento de maneira dócil, branda, do jeitinho de falar. Então, só para recapitular, que tem gente entrando agora. Gente, obrigada, a Dori, a Cris, a doutora Cris. Olha que legal. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui.
Então eu disse primeiro as atitudes para manter um casamento feliz, mesmo durante muito tempo de convivência, mesmo estando agora confinado junto, passando mais tempo junto, um perto do outro. A primeira atitude que eu falei é a bondade. Pedi para você dar uma nota de 1 a 5, como é a sua expressão de bondade, de ter sensibilidade, de ajudar, de se dispor, mesmo estando com a sua própria vida, com a sua própria correria, com os seus próprios problemas, se dispor a parar para atender o seu esposo ou a sua esposa. A segunda atitude é a expressão do amor. Quanto, agora anota aí, gente, de 1 a 5, quanto você tem sabido dentro do seu relacionamento expressar verdadeiramente o amor, tá? De 1 a 5. Isso, Gustavo tá dizendo aí, 4, ótimo. É quando eu consigo, não é dizer eu te amo, é concreto. A pessoa se sentir amada, se sentir cuidada, valorizada. Agora, é uma coisa meio que externa. Pensa aí, a sua esposa, ela se sente amada? O seu esposo se sente amado, valorizado, elogiado? Como é? Oi, Aline, que legal. Oi. Como é? Porque você não pode se dar a nota achando que... Porque a gente tem essa concepção que a gente está fazendo estou fazendo o meu possível e ele não consegue entender o que eu faço. Não, olha pela perspectiva dele agora. Vamos ter um pouco de empatia. O seu esposo se sente amado, ele sente que ele pertence a você, ele é ouvido, escutado por você, porque aquela situação de sempre eu estou correndo e fazendo as minhas próprias atividades e esqueço de escutar o que o outro está me pedindo, me falando, me sinalizando. Né? Essa é a expressão do amor que eu estou dizendo. Não ficar se apegando à picuinha. Ficar se apegando aí à bobeira do dia a dia. Porque discussão vai ter, gente. São duas pessoas diferentes convivendo na mesma casa, com ambições, com desejos, com planos, metas na mente, coisas a fazer, papéis para desempenhar na vida, que não é só o papel de marido que ele desempenha. Não é só o papel de pai. Não é só o papel de mãe que você desempenha, é o papel de esposa, é o papel de filha, é o papel de profissional, tem tanta coisa que a gente faz, né? Mas no meio de tudo isso você consegue expressar, parar e escutar, parar e perceber, ser sensível e conseguir expressar no seu tom de voz, na sua maneira de se comportar esse amor. Porque o que acontece muitas vezes é que a música dentro de casa que está sendo tocada é estridente, é irritante. Então você está dançando aquela vida horrorosa todo dia, aquele climão tenso. É disso que eu estou falando. Então, se a tua casa está assim, essa expressão de amor que eu estou tentando passar aqui para você é: troca a música, troca o jeito de olhar, de falar. Fala assim, Jefferson fala muito isso pra mim, conforme o toque é a dança. E é exatamente isso. Às vezes está dançando desritmada lá. Não, vamos trocar, colocar uma melodia melhor, trazer um clima mais em paz. Nós somos a influência dentro da nossa casa. A gente dá aquele toque, se as crianças estão agitadas demais, estão nervosas demais, nós estamos tocando esta canção. Então eu digo muito isso, troca a música. Né? Que tipo de música você quer? Qual é o clima que você quer dentro do seu casamento? Então, essa expressão de amor que eu estou dizendo para você é exatamente isso. Né? Então, é a segunda atitude. Se dê uma nota. Quanto a pessoa que está com você se sente amada? Você tem expressado esse amor? Tem sabido expressar esse amor? De 1 a 5, vai se dando a nota, vai se autoanalisando. A terceira atitude, que já está acabando o nosso tempo, eu falo que é uma das mais difíceis, mas é uma das principais para a longevidade do casamento, que é o perdão. A gente precisa ser rápido em perdoar, porque se a gente ficar guardando ofensa no coração, a gente se torna sisuda, ríspida no falar, sempre nervosa e brava. E o nosso corpo fala. Tá? Vai aparecendo depressão, tristeza profunda, aquela apatia de vida, parece que nada tem
tem função, nada tem graça. E isso tudo tá naquilo que a gente vai jogando pro nosso coração. Então, assim, gente, é difícil a gente conviver tanto tempo com pessoas que conhecem a gente muito e não escutar de vez em quando algumas coisas que a gente não quer. Ou falar, porque a gente também fala. A gente também faz isso. Obrigada aí pelos coraçãozinhos, que daí mais gente vai sendo comunicada que tá tendo essa live. E manda aí esse aviãozinho aí para as pessoas. E lembrando que tem material, tá? Roda do Amor, para quem quiser fazer uma autoanálise um pouco mais profunda. Quem realmente está ouvindo tudo isso e fala, meu Deus, eu não consigo fazer isso, precisa de ajuda. Aí na minha bio tem o número do WhatsApp, manda, Dani, eu vi sua live, quero conhecer um pouco mais sobre esse relacionamento, eu preciso de ajuda. Tá? Eu vou disponibilizar gratuitamente esse material para você, tá bom? E aí agora que você já se deu essa nota, agora que nós estamos falando do perdão, da dificuldade que é quando a gente não é rápido em perdoar. As coisas parecem que vão travando dentro de casa. As coisas parecem que vão, vamos dizer assim, não fluem. Né? Esse clima tenso, essa música tensa. Então, o perdão é a troca da música. O perdão é quando eu elimino de dentro de mim aquela coisa suja, aquela coisa ruim, né? Que eu fui ofendida, eu não gostei do jeito que ele falou, do jeito que ele me tratou, ou eu tô me sentindo rejeitada, ou eu tô me sentindo... Porque a gente tem casos muito sérios, que eu não tô tratando disso aqui nessa live, mas a gente sabe que tem, né, desrespeito, traição, agressão, tem tanta coisa que acontece num casamento, né, que as pessoas passam e às vezes tem até vergonha de dizer que estão passando tudo isso e não vêem saída, não vê uma vida financeira fluir e tem tanta coisa, né, gente, que a gente escuta, mas mesmo com tudo isso, dá para mudar, gente. Principalmente quando eu começo a ter as atitudes que eu estou dizendo aqui, que são simples. Bondade, expressão do amor e o perdão. Porque na verdade eu só consigo ter essa bondade e expressar esse amor quando eu liberei, quando eu consegui perdoar. E quando eu me sinto perdoada. E também quando eu dou a mim o auto-perdão, porque eu erro e às vezes eu fico com uma culpa tão grande que estou errando, que estou falando ríspida, que estou tratando mal e aí minha vida não está fluindo e aí eu me cobro tanto que eu vou ficando um pouco ainda mais sisuda. Estou falando sisuda, gente, porque você imagina aí 30 anos, 40 anos, 50 anos de casamento, alguém já viu isso na vida? Que a pessoa se torna uma pessoa ríspida, sisuda, mora na mesma casa, mas não tem convivência. Mora na mesma casa há tantos anos, mas o casamento já acabou faz muito tempo. Você entende isso? Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ser rápidos em perdoar. Perdoar é liberar. Perdoar é aprender com as situações e ver o lado positivo dos erros, para que o ritmo se torne um ritmo mais positivo, mais gostoso. Se liberar, porque a gente não libera para que o outro, mas ele não merece o meu perdão. Eu escuto muito isso, tá? Não é questão de merecimento, você merece essa leveza de viver. Você merece, então é por isso que a gente perdoa. A gente não perdoa porque o outro merece, entendeu? É como Jesus para nós, ele não perdoou porque a gente merece. Ele perdoou porque é caráter de Deus o perdão. E é isso que eu estou dizendo. Quando eu falei lá em Colossenses 3, do 12 a 14, lê depois. Revestivos da bondade, da paciência, revestivos do amor. Entendeu? É uma vestimenta. Perdão é a mesma coisa. Eu decido. É uma decisão. Não adianta você querer sentir vontade de perdoar. Que a gente não sente, tá? A gente toma a decisão de eu vou liberar, não vou tentar quantas chances for necessário, mas também não adianta falar eu vou ficar aqui, vou ter... E viver mal-humorada, entendeu? Viver com aquela cara feia, fechada, ruim,
e não tratando bem, não expressando amor e não oferecendo a sua bondade, não ajudando, vivendo cada um sua vida. Não é disso que eu tô falando. Tô dizendo, perdoa. Seja rápida em liberar o seu coração para que entre o bom, para que entre o que é verdadeiro, para que entre, para que você se sinta bem, para que você tenha vontade de tratar bem e para que você se faça bem. Então, mais uma notinha aí que eu quero que você se dê. De 1 às 5, olha lá, o Evandro dizendo assim, ó, o perdão alivia um fardo que você não precisa carregar. Exatamente isso. Esse alívio, a gente não precisa ficar carregando coisas pesadas, colocando mochilas. Eu falo assim que a gente coloca peso e mochilas e vamos andando cada ano do nosso casamento com mochilas de pedras nas costas. E aí, como é que vai viver a dois? Impossível. A gente consegue viver a dois com tranquilidade, com amizade, com altruísmo, quando a gente tem o coração limpo. E vai acontecer outras coisas, outros problemas? Vai. E a gente tem que ser rápido em perdoar. Então, de 1 às 5, quanto você tem sido rápido para perdoar? Você tem ficado ruminando situações por dias, por horas? Você tem ficado ansiosa do que ele vai pensar, do que ele vai falar, se ele vai elogiar? Você tem ficado, passado dias muito tristes, sozinha, se sentindo, sabe que pessoa que é casada, mas se sente praticamente viúva, casada de marido, viúva de marido vivo, né? Porque não tem atenção, porque não sabe como conversar. Então, se você tem se sentido assim, exerça isso que eu estou dizendo. Exerça a bondade, exerça a expressão de amor, exerça o perdão dentro do seu casamento, para que você... Gente, não tem como você ser feliz e quem está em volta de você não ser. A não ser que você esteja fingindo. Porque eu falo que é uma coisa tão gostosa que vai pegando no outro, né? A gente começa a ficar feliz junto, fazer planos junto, conversar e tudo isso. 4 de novo. Ai, que delícia. Muito bom. E para finalizar, gente... a última atitude que eu quero compartilhar aqui para você hoje é se você está disposto a pagar o preço para continuar e levar esse casamento para a longevidade, né? Para muitos anos, e respeitar o teu compromisso, a tua aliança quando você disse sim. Porque tudo tem um preço. Um preço de renúncia, né? Essa semana eu estava conversando com uma das coaches que eu atendo, que daí ela teve bastante dificuldade no relacionamento, e a gente trabalhou muito isso, e aí ela era namorada, e terminava, voltava, e vários anos, até que agora vai casar. Estou resumindo aqui só para você entender, né? E aí ela tava, a preocupação desse casamento meu Deus, eu vou ter que deixar minha mãe. E é muita dor, e eu falei, gente, passei isso há 30 anos atrás, de ter que deixar, né? E aí me deu vontade de dizer assim pra ela, olha, você não vai deixar só sua mãe, tem muita coisa que a gente deixa com os anos de casamento. A gente tem sonhos e a gente começa a traçar sonhos novos, a gente tinha planos, os planos mudam, e são muitas coisas que a gente vai ter que renunciar. Então, quando eu estou dizendo para você, você está disposto a pagar o preço de ficar? Porque ficar e estar num relacionamento a dois sempre vai exigir da gente ceder. É preciso a gente ceder. Às vezes, eu quero fazer tal coisa em tal horário, mas daí não posso agora porque eu tenho que ceder. Eu queria estar jogando futebol com os meus amigos, não queria estar em casa. Muitas vezes eu vou ter que ceder. Eu queria estar livre e não ter que ficar dando satisfação da minha vida. Muitas vezes eu vou ter que ceder. Porque ficar casado exige de nós um preço. E aí a pergunta é, de 0 a 5, você está disposto a ficar e pagar esse preço? Porque muitas vezes a dificuldade que a gente tem no casamento desculpa, é essa. Eu não consigo
Eu não consigo ceder. Nossa, é só um pouquinho que eu vou... Ai, desculpa, gente. Eu vou tomar mais um pouquinho de água, porque eu acho que eu falei muito. Secou. Então eu falei 4 atitudes. Eu disse que eu ia dizer 3, no final eu falei 4, né? Bondade, expressão do amor, perdão, pagar o preço. E aí, de 1 às 5, você tem pagado o preço para estar casado? Tem sido muito difícil ficar assim? Oi, Josi. Oi, Helena. Olha, Josi, minha amiga e coach, minha conselheira amiga. Saudade de você, viu? Então, assim, eu trouxe esse tema para vocês hoje porque essa época de confinamento é uma época, eu falo, criada por Deus para as nossas vidas. É uma época de a gente reaprender sobre o outro, reaprender sobre nós mesmos. Fazer sempre essa autoavaliação de como, porque a gente tem mania de olhar para o outro, como o outro tem as atitudes. Não, meu convite aqui é para você olhar as suas atitudes. Esquece o que o outro faz para você e pensa no que você está fazendo por você e por ele. Ou por você e por ela, porque eu tô falando para homens e mulheres aqui, tá? E aquilo que precisa mudar em você. Oi, Helena. A Fer se dando a nota. Aquilo que precisa mudar em você, seja rápido em mudar. Seja rápido para viver bem. Seja rápida para colocar em prática. Seja rápida para expressar esse amor. Tenha sensibilidade. O que ele precisa? O que eu posso fazer por você hoje? Pergunta. Né? Brinca, ria junto, faça plano junto. Melhora o diálogo. É preciso conversar, ninguém tem bola de cristal. Né? E principalmente, paga o preço de ficar. Porque eu falo assim, é difícil ter vida a dois, dividir. A gente tem um ego, a gente quer correr atrás das nossas próprias coisas. Oi, Cíntia, lá de Londrina, minha vizinha. Foi minha vizinha, né? Fazia muito tempo que eu não a via. Então, para resumir, então é isso. E aí, olha aí, se você se deu uma nota de 3 para baixo, dá uma somada aí, tudo que você somou dessas 4 perguntas que eu falei, tudo que deu bem menos aí de 10, né, essa nota aí, tem que rever, tá bom? Tem que rever as suas atitudes, tem que rever o seu comportamento, tem que investir. Casamento é investimento, e é investimento diário. Ah, casei, e daí a vida continua a mesma coisa, as minhas atitudes continuam as mesmas, o meu comportamento continua o mesmo que era antes, a minha personalidade, o meu temperamento, o jeito de eu tratar, o jeito de eu lidar com as coisas, não vai funcionar. A gente tem que mudar, acompanhar essa mudança. Né? A gente tem que ceder, a gente tem que partilhar, a gente tem que dialogar, a gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber que eu pertenço a ele, ele pertence a mim. Ai, mas Dani, seu casamento é 1000 maravilhas? Não, senão não passava por tantos cursos, por tantos estudos, por tanto... Eu estou dizendo que eu tenho uma aliança profunda. Lembra da primeira palavra que eu falei na live hoje? Profunda. É uma coisa lá dentro, que está guardado lá dentro. E é isso que eu honro. Porque o dia a dia muda tudo. Mas a gente tem que ter essa aliança profunda de bondade, de compaixão, de paciência, de mansidão. Feito? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu vou deixar aqui, lembra que lá na bio tem meu WhatsApp, ficou com dúvida, não consegue fazer da maneira que tem que fazer, não estou sabendo lidar no meu relacionamento, estou com dificuldade, eu, porque a gente tem dificuldade intrínseca, a gente não sabe lidar com a gente mesmo, como é que a gente vai lidar com o outro, né? A gente tem que trabalhar autoconhecimento, né? Porque eu preciso saber quem sou eu para saber lidar com o outro. Então, me procura, manda o WhatsApp, eu vou estar fornecendo a ferramenta Roda do Amor para você tá fazendo aí a sua autoanálise. Me chama lá no WhatsApp e eu quero, assim, aproveitar que já está acabando meu tempo aqui, agradecer todos vocês que ficaram aqui comigo.
Essa live eu vou postar, compartilha. Se você acha que alguém precisa, compartilhe. Tá bom? Beijo pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém tá falando alguma coisa. Dá um tchauzinho aí, se tá tudo bem. O jeito tá tudo tranquilo. Quero fazer... eu tô fazendo live toda segunda e toda quinta-feira. Tem postagens todos os dias. Acompanha, entra aí. Né? E meu objetivo aqui é desenvolvimento pessoal. Meu objetivo é estar com você para que, junto com você, eu também me torne uma pessoa melhor. Né? O objetivo é esse. Beijo para todos vocês. E tô esperando as perguntinhas, tô esperando vocês entrarem e se comunicarem mais comigo a respeito disso. Tá bom? Então a resposta é sim. Casados e felizes é possível. Mesmo depois de tanto tempo. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.